E aí, pessoal, muitos assuntos nesta sexta-feira. Atualização da reunião na Itália. Tem seleção brasileira com o jogador do Grêmio. Tem também Walter Kahneman e Thiago Santos. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas sem antes, não esqueça, no link aqui na descrição você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra com investimento de R$67. Não perca esta oportunidade, está aqui no link. Vale a pena você conhecer esta nova atividade. Pessoal, muitas informações no dia de hoje. Vamos começar com Walter Kahneman, a primeira da manhã. Walter Kahneman, segundo a assessoria de imprensa do Grêmio, fez um procedimento no quadril para recuperar aí dores que estão incomodando o zagueiro tricolor e que tiraram praticamente Kahneman dos últimos jogos. Preocupa muito uma espécie de raspagem no quadril para aliviar as dores, para tentar recuperar o jogador. O Grêmio demorou mais uma vez para a gente fazer o entendimento do que estava acontecendo e agora a gente soube através da assessoria numa manhã de numa manhã de sexta, sem entender basicamente por que se chegou neste momento. Então é um problema a mais aí que a gente precisa colocar. Grêmio sem Kahneman, não se sabe a recuperação, vai se acompanhar, mas não se tem muito além disso. O Grêmio que tem na figura de Walter Kahneman, junto com Pedro Jeromel, a dupla de zaga, considerada a melhor dupla de zaga da América do Sul, campeã da América em 2017, e que sem Kahneman a gente tem que contar com o Juan, mas se o Kahneman tiver algum tipo de dificuldade maior, o Grêmio vai ter que tentar rever essas situações aí que de fato são preocupantes. Do ponto de vista positivo, nós tivemos a convocação das seleções hoje, da seleção principal e também da seleção sub-23, a seleção que vai jogar os Jogos Olímpicos, com 2 jogadores do Grêmio. Matheus Henrique, que foi capitão do time lá no pré-olímpico, ainda no ano de 2019, no Campeonato Sul-Americano, quando o Brasil garantiu a vaga nos Jogos Olímpicos. Matheus Henrique confirmado. E para mim uma surpresa, Breno, goleiro titular do Grêmio, goleiro que é a referência do Campeonato Gaúcho, o melhor goleiro deste momento aqui, um dos melhores goleiros do futebol brasileiro, no momento, grande fase, grandes defesas, tomou conta completamente da posição, foi convocado para a seleção olímpica. E aí o que dizer? Preocupa muito. Primeiro, a alegria de ver Breno jogando na seleção, algo que todos nós aqui que acompanham esse canal já sabia. Porque a gente, esse quando jogava, vai assumir a condição de grande goleiro que é. Assumiu. Jogou meia dúzia de jogos, todo mundo já esqueceu do que passou aí do Grêmio nos últimos anos, principalmente após a saída do Marcelo Groy. Breno vai ser goleiro de ponta da nossa realidade. Ponto. Falado isso, o que a gente precisa colocar com relação a isso? Breno vai ficar fora um tempão. Porque fica fora agora desse início aí, a partir dessa convocação, mas com grande tendência de Breno nos Jogos Olímpicos. E aí não teríamos o jogador por aqui por bastante tempo. O Grêmio tem hoje Adriel, do Sub-23, e principalmente o Chapecó, que é o menino que tem sido reserva do Breno nos jogos. O Grêmio tem que olhar, ver se dá para apostar no Chapecó e a partir daí tomar a frente, porque Breno vai ficar fora por alguns jogos e isso pode ser impactante para o clube que vai decidir, que tem muitas coisas a fazer. Vamos avançando, chegamos em Thiago Santos. Confundo os Thiagos, é sempre muito Thiago, a gente confunde. Thiago Santos. Primeira informação que saiu do jogo de ontem de otimismo. Neste momento não é a mesma informação que a gente tem. Existe muito pessimismo com relação ao uso de Thiago Santos no jogo contra o Internacional no domingo. Ele não tem como fazer exame hoje, porque o exame de imagem precisa de um tempo, mas até o final do dia deve ter alguma conclusão disso e a informação que chega, ela preocupa. Ela preocupa. Esse jogador é fundamental para o Grêmio, para o meio-campo do Grêmio. O Grêmio não tem substituto e aquele otimismo de ontem não é o otimismo de hoje. Portanto, poderia Thiago Santos estar fora do Clássico Grenal, o que para nós seria muito ruim. É o grande jogador desse modelo 4-1-4-1 e eu estou preocupado com isso.
tô buscando mais informações, assim que tiver algo definitivo eu trago para vocês. Eu só passo aqui para dizer que o otimismo de ontem virou pessimismo e isso preocupa a gente bastante. Como que o Grêmio poderia jogar? A gente sabe que tem aí o Lucas Silva, que não gosta muito de guardar a posição, tem o Michael, tem Darlan, tem Matheus Henrique e tem Jean-Pierre, que poderia ser uma solução, segundo consta, vai estar à disposição, deve fazer parte do grupo, mas a gente não sabe ainda em que posição ele vai jogar, em que pé ele vai jogar. Nós vamos trazer conteúdos do jogo, mas a partir de agora a gente tem que ficar um pouco atento, porque de fato isso vai movimentar, mas é importante relatar que o otimismo de ontem virou o pessimismo de hoje. E aí a gente chega na reunião na Itália e mais informações sobre ela. Definida a liberação de Douglas Costa pela Juventus. Juventus liberou Douglas Costa, isso foi definido na conversa. Desde o início eu disse para vocês, é uma reunião protocolar, já se sabe o resultado dela. O que não se sabia e não se sabe ainda é em que termos essas coisas vão ser colocadas. Então existe uma dívida da Juventus e existe uma forma como a Juventus vai tratar o contrato com o Grêmio. Poderia ampliar o contrato do Douglas, que terminaria na metade do ano que vem, para durante esse período pagar o valor devido. Se fala em mais de 4 milhões de euros, ou seja, tem bastante dinheiro lá que a Juventus já deve para o Douglas Costa. Então teria apenas uma questão de qual é a melhor maneira jurídica da liberação disso para o Douglas ter a garantia de receber esse valor da Juventus. Então o que é preciso dizer neste momento? O principal, que é o que interessa o torcedor do Grêmio, que é a liberação do Douglas pela Juventus, foi definido. Tudo que se disse antes se confirmou hoje. O jogador será anunciado a qualquer momento jogador do Grêmio de forma oficial. E em cima dessa realidade, a gente pode ficar tranquilo. As questões de como isso vai ser definido ainda precisam de uma análise jurídica, porque a tendência nesse momento é inclusive de um empréstimo, ou seja, de uma ampliação de contrato e um empréstimo para o Grêmio. Lembrando que ele assina contrato agora até o final de 2023 com o Grêmio. O Grêmio tem 2 anos e meio de contrato com Douglas Costa. Lembrando, não canso de dizer, um presente para a torcida do Grêmio, uma grande vitória do Romildo, uma grande vitória do Amodeu, uma grande vitória do Marcos Hermann, que traz de volta para o Grêmio uma realidade muito legal, que é a figura do Douglas Costa. Portanto, o que sai da reunião é o que a gente já tinha e já vinha trazendo anteriormente para vocês. O jogador está liberado. Agora é uma questão de burocracia para definir como vai ser essa liberação para o Douglas ter garantia de receber e principalmente o dia do anúncio oficial. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.